Capa do livro. Sobre um fundo vermelho. No canto superior esquerdo, EME, Museu do Esporte. Em letras brancas, Atletismo Olímpico e Paralímpico. Abaixo, as seguintes ilustrações. O robô mascote do Museu do Esporte suspenso no ar e com uma garrafa PET na mão. Ele é branco e azul. Junto a ele, 3 crianças em um gramado. Um menino de cabelo castanho amputado do braço direito com um disco na mão esquerda. Uma menina negra diante de um dardo feito com a parte superior de uma garrafa PET com papelão. E um menino de cabelos loiros sorridente em uma cadeira de rodas com o braço esticado na direção do dardo. Em letras brancas, abaixo da ilustração, se lê: Patrícia Vigário, Bianca Pena, Silvio de Cássio Costa Teles, Ana Carolina Carvalho de Souza, Iuli Santiago da Silva Barros, João Marcelo Cortá e Grace Souza da Silva. Museu do Esporte. Atletismo Olímpico e Paralímpico. Patrícia Vigário, Bianca Gama, Silvio de Cássio Costa Teles, Ana Carolina Carvalho de Souza, Iuli Cristiane Santiago da Silva Barros, João Marcelo Cortá e Gleice Souza da Silva. Gama, Assessoria Empresarial, Museu do Esporte, Ficha Catalográfica, Comissão Editorial, Comissão Científica, Lamartine da Costa, UERJ, Ana Miragaia, Estácio de Sá, Marinilza Bruno de Carvalho, UERJ, Gabriela Conceição de Souza, IFRJ, Felipe da Silva Triani, Faetec RJ Unesa, Luiz Carlos Lira, UFJF, Rodrigo Vilela Elias, SMERJ. Apresentação. Precisamos fazer a nossa parte para tornar o mundo sustentável. A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU, para o Desenvolvimento Sustentável, preconiza a adoção de medidas e práticas transformadoras que proporcionem uma vida digna para todas as populações, independente das características, no presente e no futuro. O Brasil está entre os 191 países que adotaram a Agenda 2030 e que, portanto, se comprometem a executar ações para o alcance dos 17 objetivos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e 169 metas neles contidos. O ODS número 3 tem como tema Saúde e Bem-Estar, no qual a vida saudável e o bem-estar devem ser assegurados a todos os indivíduos, de todas as idades. Nesse cenário, diversas estratégias podem ser adotadas para o alcance desse objetivo, com destaque ao estímulo ao estilo de vida ativo. Reconhecidamente, a prática de atividades físicas, exercícios físicos e esportes está associada a baixo risco de desenvolvimento de doenças e a um melhor prognóstico de saúde em todas as idades. Por isso, devem fazer parte da rotina de vida de toda a população, tendo início preferencialmente na infância e juventude, período do início da formação da personalidade. Crianças fisicamente ativas possuem maior chance de manter esse estilo de vida saudável na fase adulta. Nessa perspectiva, a escola torna-se um ambiente favorável, principalmente, porém não exclusivamente, nas aulas de educação física, além da apresentação e desenvolvimento dos conteúdos práticos e teóricos. É de primordial importância que os professores também apresentem ferramentas e recursos acessíveis, simples, práticos e de baixo custo financeiro que possam estimular e facilitar a adoção do estilo de vida ativo por todos. Em tempos de pandemia pela Covid-19 e consequente distanciamento social, essa necessidade se torna ainda maior, uma vez que o lar também se transformou no local para a manutenção do estilo de vida ativo. Deve-se enfatizar que os alunos podem e devem ser multiplicadores do conhecimento adquirido na escola em seus ambientes de convívio social. Ou seja, comportamentos saudáveis aprendidos na escola podem ser levados para os seus lares. Não podemos deixar de destacar que o conceito ampliado de saúde perpassa pelos exercícios físicos, esportes e atividades físicas,
Contudo, não se pode desconsiderar determinantes sociais que dificultam ou impossibilitam que grande parte da população tenha acesso a esses bens, mesmo que sejam estimulados na escola. Como exemplo, exercícios feitos em uma praça poderiam ser mais efetivos se nesta tivesse iluminação, segurança, acessibilidade de transporte, dentre outros itens. Indivíduos que trabalham grande parte do seu dia e utilizam transporte público precário chegam ao final da jornada extremamente cansados, o que dificulta seu interesse pela prática sistemática de exercício físico. A utilização de materiais recicláveis, tendo como objetivo primário o estímulo ao estilo de vida ativo, traz também a possibilidade de se trabalhar questões essenciais para a formação do cidadão e a promoção do desenvolvimento sustentável, incluindo descarte adequado do lixo, reciclagem, redução da geração de resíduos e consciência social, econômica e ambiental, presentes no ODS número 12, Consumo e Produção Responsáveis. Para que tudo isso se torne possível, é necessário que investimentos sejam feitos na formação dos professores, indo ao encontro do ODS número 4, Educação de Qualidade, que prevê que a educação seja inclusiva, equitativa e de qualidade, e que todos tenham oportunidade de aprendizagem em todas as fases da vida. Como uma das metas, tem-se até 2030 substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados. De modo mais específico, busca-se apresentar e divulgar esportes que compõem os programas olímpico e paralímpico, incluindo conceitos e aspectos históricos, principais regras e biografia de atletas representativos, apresentar atividades lúdicas relacionadas aos respectivos esportes que possam ser realizadas em ambiente escolar e domiciliar, utilizando materiais recicláveis e ou de baixo custo, estimular o desenvolvimento de habilidades motoras, cognição e criatividade, estimular a consciência ambiental, social e econômica por meio do incentivo à reciclagem e à reutilização de materiais, e explorar as múltiplas identidades que constituem a sociedade pluralista. As obras apresentam atividades de fácil aplicação e são descritas em uma linguagem simples e objetiva, de modo a alcançar crianças e jovens de diferentes faixas etárias. Ao final de cada atividade, você pode ter acesso ao vídeo demonstrativo com o passo a passo para a construção dos implementos utilizados em cada esporte. A coletânea está organizada em 6 volumes, abordando os seguintes esportes: atletismo, provas de arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo e lançamento de clube. Esgrima e esgrima em cadeira de rodas, basquete e basquete em cadeira de rodas, vôlei e vôlei sentado, esportes de raquete, tênis de mesa, tênis e badminton, futebol e futebol de 5. Esperamos que você tenha uma leitura agradável e leve o esporte para sua escola, sua casa, seus amigos e para todos aqueles que acreditam que é possível ter um mundo inclusivo e sustentável por meio dos esportes. Os autores. Sumário. Página 6. 1. O atletismo. Conceitos e um breve passeio pela história. Página 6. 1.1. O atletismo olímpico. Página 8. 1.2. O atletismo paralímpico. Página 10. 1.3. Marcos históricos. Página 12. 2. Personalidades do atletismo brasileiro. Página 12. 2.1. Ademar Ferreira da Silva. Página 13. 2.2. Joaquim Cruz. Página 13. 2.3. Maureen Maggi. Página 14. 2.4. Adria Rocha dos Santos. Página 15. 3. O atletismo como ferramenta de inclusão social. Página 16. 3.1. Desigualdade socioeconômica. Página 17. 3.2. Pessoa com deficiência. Página 18. 4. Ensinando a montar. Atividades do atletismo utilizando materiais recicláveis, reutilizáveis e de baixo custo. Página 19. 4.1. Lançamento de disco.
Página 22, 4.2, lançamento de dardo. Página 24, 4.3, arremesso de peso. Página 25, 4.4, lançamento de club. Página 27, bibliografia. 1. O atletismo. Conceitos e um breve passeio pela história. 1.1. O atletismo. O esporte mais antigo praticado pelo ser humano é considerado esporte base por reunir movimentos naturais do homem. Primeiros registros de competições. Jogos Olímpicos da Antiguidade na Grécia em 776 a.C. Indícios de competições entre os egípcios e outras civilizações asiáticas antes dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Era moderna. Disputado por homens desde os Jogos Olímpicos de 1896 na Grécia e por mulheres desde os Jogos Olímpicos de 1928 em Amsterdã. Provas: corridas, saltos, lançamentos, arremessos e combinados. Quadro 1. Competições: homens, mulheres e provas mistas. Quadro 1. Provas do atletismo presentes no programa dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Corrida. Velocidade: 100 metros, feminino e masculino. 200 metros, feminino e masculino. 400 metros, feminino e masculino. Fundo e meio fundo. 800 metros, feminino e masculino. 1.500 metros, feminino e masculino. 5.000 metros, feminino e masculino. 10.000 metros, feminino e masculino. Obstáculos: 100 metros, 110 metros com barreiras, feminino e masculino. 400 metros com barreiras, feminino e masculino. 3.000 metros com obstáculos, feminino e masculino. Revezamento: 4 por 100, feminino e masculino. 4 por 400, feminino, masculino e misto. Rua: maratona, feminino e masculino. Marcha 20 km, feminino e masculino. Marcha 50 km, masculino. Combinado: heptatlo. Primeiro dia: 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso e 200 metros. Segundo dia: salto em distância, lançamento de dardo e 800 metros. Feminino. Decatlo. Primeiro dia: 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros. Segundo dia: 100 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo, 1.500 metros. Masculino. Saltos: vara, feminino e masculino. Altura, feminino e masculino. Distância, feminino e masculino. Triplo, feminino e masculino. Arremessos e lançamentos: arremesso de peso, lançamento de dardo, lançamento de disco, lançamento de martelo. 1.2. O atletismo paralímpico. Deficiências: física, visual ou intelectual. Praticado por homens e mulheres. Provas: pista, rua e campo. Quadro 2. Classificação funcional. Divisão dos atletas em classes, grupos, de acordo com a funcionalidade e limitação apresentada, com o objetivo de tornar a competição mais justa e equilibrada. Os atletas competem com outros atletas que possuem funcionalidades semelhantes. Na classificação funcional, os atletas que competem em provas de pista e rua recebem a letra T, do inglês track, e os atletas que competem em provas de campo recebem a letra F, do inglês field. Atletas guia: atletas sem deficiência que auxiliam na orientação dos atletas com deficiência visual. A sua presença nas competições depende da classificação funcional do atleta com deficiência visual. Lançamento de clube, exclusivo do atletismo paralímpico. O atletismo e a natação
São os esportes responsáveis pelo maior número de medalhas e recordes do Brasil em Jogos Paralímpicos. Quadro 2. Provas do atletismo paralímpico. Pista. Corrida, velocidade. 100 metros, 200 metros, 400 metros, revezamento 4 por 100 metros, revezamento 4 por 400 metros. Asterisco. Corrida meio fundo. 800 metros, 1.500 metros. Corrida fundo. 5.000 metros, 10.000 metros, asterisco. Salto triplo, asterisco. Salto em distância, salto em altura. Rua. Meia maratona, 21 km, asterisco. Maratona, 42 km. Campo. Lançamento de clube, lançamento de dardo, lançamento de disco, arremesso de peso. Asterisco. Não estarão presentes nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. 1.3. Linha do tempo. 776 a.C. Antiguidade. A primeira prova foi uma corrida de 200 metros, estádio, na Grécia. 1896. O atletismo é disputado na Olimpíada desde a primeira edição dos Jogos da Era Moderna, em Atenas, Grécia. 1914. A Confederação Brasileira de Desportos, CBD, filiou-se à IAAF, hoje World Athletics, Federação Internacional. 1924. A primeira participação do Brasil em Olimpíada foi em Paris, na França. 1925. Instituído o Campeonato Brasileiro. 1952. José Teles da Conceição ganha a primeira medalha olímpica, bronze no salto em altura. 1956. Ademar Ferreira da Silva é bicampeão em Melbourne. 1975. João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, ganhou 2 ouros no salto triplo e 2 no salto em distância no Pan-Americano do México e de Porto Rico, 1979. No México, bateu o recorde mundial do triplo com 17,89 metros, que perdurou por 10 anos. 1977. Fundada em 2 de dezembro de 1977, a CBAT passou a operar oficialmente em 1979. 1984. 1984. Joaquim Cruz ganha primeiro ouro olímpico em pista, em Los Angeles. 1996. Bronze no revezamento 4 por 100 metros. Arnaldo de Oliveira Silva, Robson Caetano da Silva, Edson Ribeiro e André Domingos da Silva. 2004. Vanderlei Cordeiro de Lima leva bronze na maratona após ser empurrado e, por seu fair play, recebe a medalha Pierre de Coubertin. 2008. Maureen Maggi foi a primeira mulher campeã olímpica no atletismo. 2011. Fabiana Müller, a primeira campeã mundial outdoor do atletismo brasileiro em Daegu. 2016. Thiago Braz ganha ouro inédito no salto com vara no Rio. Asterisco. Medalha Pierre de Coubertin é a honraria máxima dada a um atleta pelo Comitê Olímpico Internacional, COI, por um gesto nobre. 2. Personalidades do atletismo brasileiro. 2.1. Ademar Ferreira da Silva. Data e local de nascimento: 29/9/1927, São Paulo, SP. Prova: salto triplo. Principais conquistas: bicampeão olímpico, medalhas de ouro nas Olimpíadas de Helsinki 1952 e Melbourne 1956. Tricampeão pan-americano, medalhas de ouro nos Jogos de Buenos Aires 1951, Cidade do México 1955 e Chicago 1959. Bateu o recorde mundial do salto triplo 5 vezes, 16,56 metros,
Foi a melhor marca de sua carreira. O nome Adhemar Ferreira da Silva está no topo da lista de destaques da história olímpica e do atletismo brasileiro. A maior consagração do paulistano Adhemar, que tinha uma técnica elegante e altiva no salto triplo, foi o bicampeonato olímpico nos Jogos de Helsinki 1952, na Finlândia, e de Melbourne 1956, na Austrália. Foi o primeiro atleta sul-americano bicampeão individual na história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, desde 1896. Foi o inventor da volta olímpica ao correr os 400 metros da pista com a bandeira do Brasil para comemorar o ouro. Foto em preto e branco de Adhemar Ferreira da Silva. Ele é negro e está suspenso no ar com as pernas flexionadas. Ao fundo, arquibancada com pessoas. 2.2 Joaquim Carvalho Cruz. Data e local de nascimento: 12/3/1963, Taguatinga, Distrito Federal. Provas: 800 metros e 1.500 metros. Principais conquistas: medalha de ouro nos 800 metros nos Jogos de Los Angeles 1984 e de prata nos 800 metros nos Jogos de Seul 1988. Medalha de bronze no Mundial de Helsinki 1983, medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianópolis 1987 e Mar del Plata 1995 nos 1.500 metros. Na pista do Memorial Coliseum de Los Angeles, nos Estados Unidos, o brasiliense Joaquim Cruz entrou para a história. Aos 21 anos, o atleta nascido em Taguatinga tornou-se campeão olímpico dos 800 metros. Derrotou o então recordista mundial, o britânico Sebastian Coe, que ficou com a prata. Venceu as eliminatórias e a semifinal. Ganhou a final com sobra, com 1 hora e 43 minutos, ouro e recorde olímpico que vigorou por 12 anos. Comemorou com uma pequena bandeira brasileira na pista depois de abraçar o técnico Luiz Alberto de Oliveira, seu segundo pai. Foto de Joaquim Carvalho Cruz. Ele está em uma pista de corrida com outros atletas. Joaquim é negro, tem cabelos crespos e está com uniforme azul, regata e short. 2.3 Maureen Maggi. Data e local de nascimento: 25/6/1976, em São Carlos, São Paulo. Prova: salto em distância. Principais conquistas: no salto em distância, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, medalhas de prata no Mundial Indoor de Valência 2008 e de bronze no Mundial Indoor de Birmingham 2003. Tricampeã dos Jogos Pan-Americanos em Winnipeg 1999, Rio de Janeiro 2007 e Guadalajara 2011. Medalha de prata no Pan de Winnipeg nos 100 metros com barreiras. Maureen Maggi conquistou o ouro no salto em distância na Olimpíada de Pequim 2008, medalha mágica obtida por apenas 1 centímetro de diferença. Maureen saltou 7,04 metros no primeiro salto dos 6 a que tinha direito durante a prova. E teve de assistir as adversárias, a russa Tatiana Lebedeva, campeã olímpica em Atenas 2004 e campeã mundial em Osaka 2007, saltou 6 vezes, mas só chegou a 7,03 metros. Maureen superou as 11 concorrentes na final. A memória mais forte que tem daquele dia é do placar e de que a russa havia saltado 1 centímetro a menos. Foi o momento mais importante de sua vida. A filha Sofia, em sua inocência de criança, disse na TV e por telefone para a mãe que a prata era mais bonita. Foto de Maureen Maggi sorridente em uma pista de corrida. Ela está com os braços erguidos e com a bandeira do Brasil esticada atrás da cabeça. 2.4 Adria Rocha Santos. Nasceu em 11 de agosto de 1974 em Minas Gerais. Devido a uma doença degenerativa, a retinose pigmentar, foi perdendo progressivamente a visão, até que em 1994 ficou cega.
Adria Santos é a atleta feminina com mais medalhas do atletismo paralímpico brasileiro em Paralimpíadas. 4 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze, conquistadas entre os Jogos de Seul em 1988 e Pequim em 2008. Todas as medalhas foram conquistadas em provas de velocidade: 100 metros rasos, 200 metros rasos e 400 metros rasos. As primeiras medalhas, incluindo o primeiro ouro, vieram quando Adria Santos competia na classe T12, para atletas com baixa visão. Em Sydney, em 2000, Adria Santos ganhou ouro nas provas dos 100 metros rasos e dos 200 metros rasos na classe T11, para atletas cegos. Ao longo da sua carreira no atletismo, acumulou mais de 600 medalhas entre competições nacionais e internacionais. 3. O atletismo como ferramenta de inclusão social. Você sabe o que é inclusão social? É um conceito bem amplo e que pode ser aplicado em ambientes como a escola, o esporte, o trabalho, a vizinhança e muitos outros. Mas o ponto-chave é a conquista dos direitos. Sim, todos temos os nossos direitos independente das nossas características. Sim, todos temos o direito de conviver e ser parte integrante de uma sociedade justa, harmônica e com respeito às diferenças. Sim, somos todos cidadãos. Sim, somos todos diferentes e é isso que deve nos unir. As singularidades existentes nas diversas histórias e culturas de um mesmo grupo devem ser validadas e as diferenças reconhecidas como a própria riqueza da sociedade. Se parece tão simples, por que a exclusão social existe? A exclusão pode ser motivada por diferentes fatores, incluindo o não respeito às diferenças e o preconceito. Assim, determinados grupos sociais são privados de exercerem os seus direitos. Situações de exclusão acontecem todos os dias, em quase todos os lugares, e muitas vezes são tidas como naturais. Quais são os grupos mais vulneráveis à exclusão social? Infelizmente, muitos. Pessoas com deficiência, refugiados, grupos menos favorecidos economicamente, idosos, grupos religiosos, grupos étnicos, gêneros, profissões, são apenas alguns exemplos. Como um esporte, como o atletismo, pode contribuir para mudar o cenário de exclusão e facilitar a inclusão social. Olhando para o espaço esportivo como um ambiente repleto de diferenças que podem e devem existir ao mesmo tempo, olhando para o esporte e não para as características dos praticantes. Em uma mesma atividade, jogo ou brincadeira, todos podem se beneficiar em múltiplos aspectos, independente das suas características. 3.1 Desigualdade social. A desigualdade social está presente em todo o mundo, principalmente em países em desenvolvimento. Atualmente, o Brasil está entre os 10 países com maior índice de desigualdade. Quais fatores podem levar à desigualdade social? Baixos salários, distribuição ineficiente de verbas públicas, falta de acesso a serviços básicos como moradia, saúde, educação de qualidade, oportunidades de emprego, entre outros. Como o atletismo pode contribuir para a inclusão de pessoas pertencentes a classes diferentes? Valorizando o ser na sua integralidade e potencialidades, independente de seus bens, recursos materiais, local de moradia, formação e acesso. Juntos, todos participam com as mesmas oportunidades, direitos e deveres. O atletismo também pode ser uma ferramenta de ascensão social. 3.2 Deficiência. Deficiência e incapacidade são sinônimos? Definitivamente não. Ter uma deficiência não torna a pessoa incapaz. A deficiência deve ser encarada como mais uma característica dentre as tantas que cada pessoa possui. As deficiências podem ser classificadas em visual, física, intelectual, auditiva e múltipla. Presença de 2 ou mais deficiências. Podem também ser congênitas ou adquiridas ao longo da vida. Pessoas com deficiência podem praticar atletismo? Mas é claro que sim. Basta adaptarmos as atividades de acordo com as necessidades de cada um.
A criatividade é fundamental. Como? Se uma pessoa é cega, a corrida pode ser feita em dupla, com outra pessoa orientando. Se uma pessoa não anda, o arremesso de peso pode ser feito sentado em um banco. Como o atletismo pode contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência? Apresentando-se como uma proposta acolhedora, que inclui fazendo adaptações e adequações estruturais necessárias, promovendo acessibilidade e evitando atitudes capacitistas, excludentes e preconceituosas. Sem considerar essas ações como atos de solidariedade às pessoas com deficiência, mas sim como um avanço, compreendendo que todos se beneficiam com a inclusão. De forma humanizada, o esporte deve sempre promover valores como comunhão entre as pessoas, solidariedade e respeito. 4. Ensinando a montar. Atividades do atletismo utilizando materiais recicláveis, reutilizáveis e de baixo custo. Um dos pilares para o alcance do desenvolvimento sustentável é a redução da geração de resíduos e isto pode ser conseguido por meio da reciclagem e reutilização de materiais. Aliás, você sabe a diferença entre reciclagem e reutilização de materiais? Reciclagem: reprocessamento, transformação, de um produto usado em um produto novo. Por exemplo, transformação de garrafa PET em tecido. Reutilização: utilização de um produto usado para outra função. Por exemplo, utilização de garrafa PET para a construção de bolas para atividades esportivas. O interesse e a preocupação com o modo de descarte e com o destino dos materiais consumidos devem ser despertados o quanto antes. Esse processo, quando acontece de uma forma lúdica, é ainda melhor. Ao criar e recriar objetos para a prática de um esporte a partir de materiais recicláveis e reutilizáveis, um mundo de possibilidades se abre. Crianças e jovens podem descobrir formas de preservar o meio ambiente e aprender sobre os ganhos de se ter uma vida sustentável para si e para o planeta. É preciso estimular o consumo consciente. Todos ganham e as futuras gerações e o planeta agradecem. 4.1 Lançamento de disco. Materiais necessários para a construção do disco. Papelão. Exemplos: caixa de leite, caixa de sabão em pó, tamanho suficiente para desenhar um disco de 20 a 30 centímetros de diâmetro. Foto de um papelão cortado em forma de disco. Sacola plástica. Foto de uma sacola plástica de cor verde. Areia. Outro material que deixe o disco pesado, como terra e grãos. Foto de um fundo de garrafa PET com areia. Tesoura. Foto de uma tesoura cor-de-rosa. Lápis ou caneta. Foto de uma caneta azul e de um lápis lado a lado. Fita adesiva ou crepe. Foto de um rolo de fita adesiva. Construindo o disco. Para a construção do disco, use um prato como referência para desenhar o círculo no papelão. Faça 2 unidades e recorte-os. Foto do papelão em forma de disco com uma tesoura em cima. Em seguida, junte um pouco de areia em uma sacola plástica e feche-a com fita. Foto de 2 papelões em forma de disco lado a lado e de um saco plástico com areia dentro posicionado no centro de um deles. Junte os 2 círculos de papelão, coloque a sacola com areia no meio e cole-os bem firme com fita adesiva para não soltar durante o lançamento. O papelão em forma de disco com o saco de areia no centro sobre uma base. Em posição vertical, o outro papelão com uma mão posicionada sobre ele. Disco preparado com materiais recicláveis e de baixo custo. O disco formado pelos 2 papelões e colado com fita adesiva. Sugestão para a construção do disco utilizando outros materiais. Separe 2 pratos plásticos, aqueles de bolo e jornal. Foto de 2 pratos de plástico de cor preta com um jornal em cima. Faça bolinhas de jornal até preencher todo o prato. Sobre um dos pratos de plástico, 4 bolas feitas com o jornal. Diante das bolas, uma mão com o outro prato. Una os pratos com fita adesiva. Foto dos pratos colados com fita adesiva. Inserir o QR Code.
Acesse o QR Code para assistir o passo a passo para a construção do disco. Sobre um quadrado cinza se lê: inserir o QR Code. Atividade 1. Lançando o disco. Lançar o disco de diferentes maneiras. Com a mão direita, com a mão esquerda, aplicando diferentes níveis de força, utilizando diferentes tipos de pegadas, parado, em movimento, com giro, entre outros. Atividade 2. Acerte o alvo. Lançar o disco com o objetivo de acertá-lo em um ponto pré-definido. Como forma de aumentar a dificuldade, sugere-se vendar os olhos. Pode-se utilizar discos construídos com diferentes pesos e variar o modo do lançamento, conforme descrito na atividade 1. 4.2. Lançamento de dardo. Materiais necessários para a construção do dardo. Papelão. Exemplos: caixa de sapato, caixa de sabão em pó, tesoura, fita adesiva ou crepe, folha de papel, garrafa PET, lápis colorido. Foto de uma garrafa PET cortada ao meio, de uma tesoura, de uma fita adesiva, de um pedaço de papelão e de uma folha de papel A4. Construindo o dardo. Corte a caixa de papelão em várias tiras. Foto do papelão e de uma mão com tesoura sobre ele. Enrole-as formando pequenos cilindros e, ao final, cole-os com fita adesiva para não soltar. Foto de uma mão sobre um rolo de papelão. Em seguida, una todos os cilindros com fita adesiva formando um cilindro maior de 1 metro ou mais. Foto do rolo de papelão. Para a marcação do local de pegada do dardo, pinte uma folha de papel e colhe-a no meio do cilindro. O rolo de papelão com uma folha de cor azul no meio. A ponta do dardo pode ser feita com a parte superior de uma garrafa PET. Use fita adesiva para fixá-la. O rolo de papelão inserido na parte superior de uma garrafa PET. Dardo preparado com materiais recicláveis e de baixo custo. Foto do rolo de papelão com a folha azul no meio. Inserir o QR Code. Acesse o QR Code para assistir o passo a passo para a construção do dardo. Em um quadrado cinza se lê: inserir o QR Code. Atividade 1. Lançando o dardo. Lançar o dardo de diferentes maneiras. Com a mão direita, com a mão esquerda, pôr sobre o ombro, em diferentes direções, com diferentes níveis de força, parado, em movimento, entre outros. Atividade 2. Acerte o alvo. Lançar o dardo com o objetivo de acertá-lo em um ponto pré-definido. A marcação pode ser feita com uma toalha, por exemplo. Como forma de aumentar a dificuldade, sugere-se vendar os olhos. Pode-se variar também o modo do lançamento, conforme descrito na atividade 1. 4.3. Arremesso de peso. Materiais necessários para a construção do peso. Fundo de 2 garrafas PET. Corte com uma tesoura. Foto de uma tesoura e da base de uma garrafa PET. Areia. Outro material que deixe o objeto mais pesado, como terra e grãos. A base da garrafa PET com areia. Fita adesiva ou crepe. Foto de um rolo de fita adesiva. Para a construção do peso, corte o fundo de 2 garrafas PET e reserve-os. Em seguida, encha-os com areia e una-os firmemente passando fita adesiva. Certifique-se que as 2 partes estão bem fixas para não soltar durante os arremessos. Peso construído com garrafas PET. Foto de 2 fundos de garrafa PET unidos por fita adesiva e com areia dentro. Inserir o QR Code. Acesse o QR Code para assistir o passo a passo para a construção do peso. Em um quadrado cinza se lê: inserir o QR Code. Atividade 1. Lançando o peso. Lançar o peso de diferentes maneiras, com a mão direita, com a mão esquerda, pôr sobre o ombro, em diferentes direções, com diferentes níveis de força, parado, em movimento, entre outros. Atividade 2. Derrube os obstáculos. Arremessar o peso com o objetivo de acertá-lo em objetos, por exemplo, latas, garrafas PET, rolos de papelão.
espalhados em pontos pré-definidos no local onde a atividade será realizada. A cada rodada, o nível de dificuldade deverá ser aumentado. Sugere-se posicionar os objetos em locais mais distantes do ponto de arremesso e realizar os arremessos de olhos vendados. 4.4 Lançamento de clube. Materiais necessários para a construção do clube. Garrafa PET, 500 ml ou 600 ml. Sobre uma base, uma garrafa PET. Areia, outro material que deixa o clube pesado, como terra e grãos. Foto do fundo cortado de uma garrafa PET com areia. Fita adesiva ou crepe. Foto de um rolo de fita adesiva. Papelão, cortado em círculo. Foto de um papelão cortado em forma de círculo. Construindo o clube. Encha a garrafa PET com um pouco de areia, tampe-a e, no final, colhe o círculo de papelão sobre a tampa. Foto da garrafa PET com o papelão cortado em círculo apoiado no topo. Inserir o QR Code. Acesse o QR Code para assistir o passo a passo para a construção do clube. Em um quadrado cinza se lê Inserir o QR Code. Atividade 1. Lançando o clube. Lançar o clube de diferentes maneiras, com a mão direita, com a mão esquerda, com as duas mãos, para frente, para trás, com diferentes níveis de força, girando o tronco, sentado, em pé, entre outros. Atividade 2. Acerte o alvo. Sentado em um banco ou cadeira, lançar o clube com o objetivo de acertá-lo em um ponto pré-definido. Pode-se usar um balde ou uma caixa grande de papelão como referência. Pode-se utilizar clubes construídos com diferentes pesos e variar o modo do lançamento, conforme descrito na atividade 1. Bibliografia: Ademar Ferreira da Silva. In Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida, Wikimedia Foundation, 2021. Disponível em wikipedia.org. Acesso em 20 de fevereiro de 2021. Adria Santos, in Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida, Wikimedia Foundation 2019. Disponível em wikipedia.org. Acesso em 10 de dezembro de 2019. Confederação Brasileira de Atletismo. Atletismo. História. Disponível em www.cbat.org.br/acbat/histórico.asp. Acesso em 10 de maio de 2021. Comitê Paralímpico Brasileiro. Atletismo. Disponível em www.cpb.org.br/modalidades/46/atletismo. Acesso em 17 de maio de 2021. Fonseca Michele Pereira de Souza da Ramos Maitê Melo Russo. Inclusão em movimento. Discutindo a diversidade nas aulas de educação física escolar. In Ponte Júnior José Ayrton de Freitas. Org. Conhecimentos do professor de educação física escolar. Livro eletrônico. Fortaleza CE. EduS 2017, páginas 184 a 208. Acesso www.us.br. Joaquim Cruz, in Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida, Wikimedia Foundation, 2021. Disponível em wikipedia.org. Acesso em 18 de abril de 2021. Malren Mage, in Wikipédia, a enciclopédia livre. Flórida, Wikimedia Foundation, 2021. Disponível em wikipedia.org. Acesso em 10 de março de 2021. Plataforma Agenda 2030. A integração dos ODS. Disponível em www.agenda2030.com.br. Acesso em 17 de maio de 2021. Rocha Carla Araújo. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna sob o olhar do desenvolvimento sustentável. Análise centrada nas dimensões social, ambiental, econômica. Porto. Dissertação de doutoramento em Ciências do Desporto, apresentada à Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 2015.
Tóquio 2020. Tóquio 2020 Qualification Criteria. Disponível em www.paralympic.org/Tóquio-2020/Qualification-Criteria. Acesso em 18 de maio de 2021. Coordenadores autores: Doutora Patrícia Vigário. Graduação em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ 2004, mestrado em Saúde Coletiva na área de concentração de Epidemiologia e Bioestatística, UFRJ 2007, e doutorado e pós-doutorado em Medicina, Endocrinologia, UFRJ 2011-2013. Atua como professora adjunta do Programa da Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Reabilitação, PPG-CR, do Centro Universitário Augusto Mota, Unisuam, e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local, PPG-DL, do Centro Universitário Augusto Mota, Unisuam. Atualmente é membro da Academia Paralímpica Brasileira, APB, da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia, ABRAPG, e da Sociedade Latino-Americana de Tireoide. É bolsista do Programa Jovem Cientista do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ 2017. Atua principalmente nos seguintes temas: pessoa com deficiência, desporto adaptado, avaliação funcional, diabetes, educação inclusiva, inclusão social e sustentabilidade. Link currículo Lattes. http://lattes.cnpq.br/1263665448871342. Doutora Bianca Gama Pena, CEO na Gama Assessoria, gestora e idealizadora do E-Museu do Esporte, gestora de projetos na Diretoria de Inovação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, pós-doutoranda em Propriedade Intelectual e Inovação na Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE, doutorado em Ciências do Exercício e do Esporte, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, PPG-CEE, UERJ, mestrado em Ciências do Exercício e do Esporte, PPG-CEE, UERJ, licenciatura plena em Educação Física, Escola de Educação Física e Desportos, Universidade Federal do Rio de Janeiro, EEFD, UFRJ, pesquisadora do Grupo de Estudos Olímpicos da UERJ, membro do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, membro do Grupo de Estudos Olímpicos, Museologia e Propriedade Intelectual, UERJ. Link do portfólio: https://www.biancagamapena.com. Link currículo Lattes: cv://lattes.cnpq.br/26311683978140. Link do LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bianca-gama-pena-B141A478. Site do E-Museu do Esporte: www.emuseudoesporte.com.br. Dr. Silvio de Cássio Costa Teles. Possui graduação em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1997, mestrado e doutorado em Educação Física e Cultura pela Universidade Gama Filho, 2002-2008. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde atua respectivamente no Programa de Pós-Graduação em Educação Física e no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, orientando nos cursos de mestrado e doutorado. Também exerce a função de técnico de polo aquático do Fluminense Futebol Clube. É líder do Grupo de Pesquisa em Escola, Esporte e Cultura, GPEESC, cadastrado junto ao CNPq.
Tem experiência na área de educação física, com ênfase nos seguintes temas: natação, polo aquático, história do esporte e da educação física escolar, envelhecimento e políticas públicas. Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/91309138427863. Professores autores: Ana Carolina Carvalho de Souza, especialista em educação básica com ênfase em educação física escolar, formada pelo programa de pós-graduação intitulado Curso de Especialização, Saberes e Práticas na Educação Básica, CESPEB, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FE-UFRJ. Licenciada em Educação Física no Instituto de Educação Física e Desportos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IEFD-UERJ. É professora da disciplina Educação Física no Colégio Pedro II, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, PPG-EF, na área de Concentração e Estudos da Motricidade Humana da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, EFD-UFRJ, e cursa bacharel em Educação Física no IEFD-UERJ. É membro estudante do Grupo de Pesquisa em Escola, Esporte e Cultura, GPEE-SC. As ênfases das suas pesquisas são em temas relacionados à área psicossociocultural e pedagógica da educação física. Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/83532716233836. Iule Cristiane Santiago da Silva Barros, licenciatura e bacharelado em Educação Física, Centro Universitário Augusto Mota, Unisuan. Link currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/99840445992971. João Marcelo Cortá, licenciatura em Educação Física pela Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, EFD-UFRJ, bacharelado em Educação Física pela EFD-UFRJ e pós-graduação em Psicomotricidade pela Universidade Cândido Mendes. Aluna autora: Grace Souza da Silva, aluna do 6º período de graduação em Licenciatura em Educação Física, Centro Universitário Augusto Mota, Unisuan. Aluna de Iniciação Científica do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local do Centro Universitário Augusto Mota, PPG-DL, Unisuan. Gama: Assessoria Empresarial. E Museu do Esporte.